Fortalecendo a infância. O que uma criança precisa, né, para estar bem nutrida? Vamos falar hoje, né, em 3 áreas, né, da nossa vida, talvez 4 pilares importantes, né, para o desenvolvimento da criança, para que a criança possa, né, desenvolver a sua vida espiritual, a sua vida intelectual, a sua vida moral, emocional, né? E também, né, a sua saúde física. Para nos ajudar nessa missão de hoje, né, tem uma convidada muito especial, né? Ela é médica, né, médica da família, ela é mãe, né, e uma grande amiga nossa, doutora Juliana. Juliana, né, uma doutora, né, que ela não é, vamos dizer assim, uma influencer, né? Ela não é uma médica de internet, ela atende no dia a dia realmente, né? Uma médica que atua, né, dentro da sua profissão, mas acabou se tornando, né, conhecida na internet por causa que ela foi uma das médicas que socorreu o Tiba, né, durante o acidente que aconteceu, né, lá. Todo mundo conhece a Deia e o Tiba, né? Então o Tiba sofreu um acidente e a doutora Juliana, né, foi, né, quem prestou-lhe os primeiros socorros, quem o acompanhou, quem, né, acompanhou a família o tempo inteiro. E aí uma coisa liga a outra, as pessoas começaram a seguir a doutora Juliana, né, e o Instagram dela, que era ali só para a família, para os amigos, né, de repente encheu de seguidores. E agora ela tem aí também a missão, né, de nos ensinar a cuidar mais da nossa saúde e principalmente, né, da saúde dos nossos filhos. Ela como mãe também, né, aluna do Centro de São Vítor, minha aluna, né, nos conhecemos aí, né, pelos cursos e também por causa da Deia e do Tiba, né? Então hoje é uma honra para nós, né, recebermos aqui para falar sobre o fortalecimento da infância a doutora Juliana Sanches. Deixa eu ver se ela já entrou. Deixa eu enviar aqui o convite para ela. Aqui. Pronto. Olá! Quanto Queria tempo, hein? eu só ajustar aqui para não ficar tão pronto. Acho que assim, Sim, só um pouquinho, senão, pronto, assim fica melhor. agora Que ficou bom. alegria, que honra estar aqui com o senhor, professor. Meu Deus, que alegria mesmo. Para mim é uma grande alegria poder estar aqui com o senhor. O senhor sabe do carinho que eu tenho pelo senhor, pelo Centro Hugo de São Vítor. Com Sim, certeza. Eu sempre pensei um dia, eu falei, será que um dia eu vou fazer uma live aqui com o professor? Eu acompanho o senhor fazendo live com tantas pessoas, né? E sim, aí chegou o meu dia, ó que alegria. uma alegria. E foi falta, assim, da gente pensar, juntar as coisas, né? Porque tem tudo a ver, né? Tem Tudo. tudo a ver. Uma vida de estudo saudável da criança passa por uma vida, né, de saúde física também, espiritual, né? Com certeza. Então, nós, na verdade, demoramos para fazer essa live, já poderia ter acontecido. Mas também, se Deus quiser, vai ser só a primeira, né? Isso. Vamos aí pensar em mais temas, né? E vamos, né, conversar mais ao vivo para ajudar mais pessoas. Com Eu certeza. sempre digo, né, que a educação de verdade ela é integral, né? Todo mundo sabe disso e fala disso, mas na prática as pessoas não fazem isso. Então, quando nós tratamos um tema, por exemplo, como educação personalizada, né, é olhar a criança em todas as suas necessidades, né, e incentivá-la, ajudá-la a se desenvolver. Eu tenho uma história, né,
que, na verdade, tem várias histórias assim que vão, é um tema, né, que quando as famílias são mais próximas, nós ajudamos muito, né, nessa questão da saúde física contribuir para a saúde intelectual. Isso está no John Senior também, né, que é a base, né, do nosso trabalho literário. O John Senior, no seu programa, que ele estudava literatura com os jovens, eles tinham também treinos, né, treinos de rugby, jogavam, né, esportes pesados, treinavam, né, faziam atletismo, então buscava-se, né, um porte atlético dos alunos, né, eles faziam canoagem, né, eu li em algum lugar aí sobre ele. Então, no programa do John Senior você já tinha, né, uma preocupação com a saúde para ter uma boa vida de estudo. Mas uma história, né, interessante que uma vez, né, uma aluna nossa, uma mãe, ela comentava que a filha, né, subia muito em cima da mesa. E era um problema, que a filha subia muito em cima da mesa. E ela não sabia o que era. E eu falei, olha, subir em cima da mesa só pode ser fome. Ela falou, mas não pode, porque ela come tudo bem e certinho. Só que o que que acontecia? A mãe não percebia. Como a mãe regrou o dia dela, né? Então ela tinha uma refeição de manhã, um lanchinho no meio da manhã, um almoço, a mãe comia junto. Só que a mãe fazia a refeição completa. A filha só belisca, né? Eles ficam ali pegando um pouquinho de comida, porque a gente tem aquela impressão que o bebê está comendo, né? E a filha não comia. Então, como a mãe não sentia fome, ela achava que a bebê também não estava com fome. Então ela não dava comida. Uma hora depois do lanchinho, a criança já começava, né, na perna da mãe ali, chorar e tal, e já ia para cima da mesa, subia em cima da mesa. E era um problema, né, porque ela subia demais em cima da mesa, mas eles sabiam o que fazer. E aí quando eu perguntei para ela, será que não é, né, é fome, né? E aí a mãe começou a prestar mais atenção que realmente ela não comia, não fazia uma refeição completa na hora da refeição, ela ficava beliscando. E uma hora depois ela já ia para cima da mesa, porque ela estava com fome, né? Então, muitas vezes nós achamos assim que a criança está com birra, nós achamos que a criança é mal educada, nós achamos que o nosso filho tem algum problema, e às vezes é só fome, né? Às vezes é só sono que a criança precisa. Dormir no horário certo, né? Aquilo que chamamos de higiene do sono. Então, você me falou uma vez que existe, né, uma divisão, né, do quatro pilares, é isso? Isso. Os 4 pilares da educação, né? Aqui o senhor Uhum. comenta muito sobre a parte da moral, né? O quanto é importante, a parte intelectual, né? E nós temos a parte também da fé, a parte sobrenatural da educação. Mas nós temos também a parte física, que é tão necessária quanto as outras. Então eu brinco, professor, que a minha obrigação como médica, né, e como mãe é justamente orientar as famílias a importância de dar o valor para a saúde dos filhos. Às vezes parece uma coisa muito óbvia isso, mas não é tão óbvio. Às vezes a gente pensa que para uma criança ter saúde, ela precisa comer um pouquinho de tudo, e isso é verdade, né? Dependendo do que é esse de tudo, mas. E que ela precisa ir para uma escola, aprender, né? Ali na escola, vamos dizer, o conteúdo convencional, e estaria ok, né? Às vezes dá as vacinas. Não, eu tomo conta bem do meu filho, ele come bem, ele vai para a escola, a gente reza aqui em casa. Mas eu pergunto, será que nós estamos dando todo o potencial que essa criança tem? Que ela pode se desenvolver? A saúde, professor, ela pode interferir em todas as outras dimensões do ser humano. Então, uma criança, por exemplo, que tem uma deficiência nutricional, por exemplo, ferro, né? Que é o que eu mais vejo. É muito difícil, professor, eu atender uma criança que não tem deficiência de ferro. É muito, muito triste falar isso. Então, você que é mãe ou pai, já viu exames do teu filho? Ferritina tem que ser pelo menos 70. Então, dá uma olhadinha aí nos O que, o exames, que vê como pode é que tá. causar, o que pode causar a deficiência de ferro?
professor, pode causar desde insônia, desde bruxismo, desde síndrome da perna inquieta, aquela criança que vive mexendo a perna, né? Pode gerar uma irritabilidade, pode gerar inapetência. O ferro, ele é fundamental, ele com certeza é um dos minerais mais importantes para o nosso corpo. E a maior parte, né, das mulheres, infelizmente, elas já engravidam com deficiência de ferro. E muitas vezes elas até vão no obstetra, o obstetra olha os exames e tá tudo normal, tá tudo certo. Olha, é normal ter anemia durante a gestação, né? E vai faltar ferro justamente no momento mais importante, que é na gestação. Então, assim, a saúde dos nossos filhos, professor, na verdade, começa antes de engravidar, né? Mas na gestação, com certeza, é um dos momentos mais importantes. Uma criança que é gerada num ventre, que não falta nenhum nutriente, meu Deus, é um outro tipo de criança. É uma criança que vai realmente se desenvolver, vai, vamos dizer, vai ter surgido. Antes de engravidar, faça um check-up, né? Já veja como é que tá os seus nutrientes. E o certo é o esposo também, né? Porque metade do bebê vai vir do pai também. Mas o ferro, então, um dos maiores problemas começa já na gestação. E essa criança, ela já nasce com deficiência de ferro, né? O natural nosso seria não perder ferro. Então, o ferro a gente reutiliza. Mas quando a gente está em desenvolvimento, né? A criança está crescendo, então ela vai precisar consumir uma quantidade a mais de ferro na alimentação. E ela pode usar lógico que o leite materno já teria uma quantidade boa de ferro se a mãe tivesse uma reserva boa, né? Só que às vezes a mãe não tem. Então essa questão do leite materno, ele é muito, muito importante. Mas a pergunta é, será que a mãe tem todos os nutrientes para poder dar para o filho ali no leite? Né? Lógico que naquele momento o corpo vai pensar que a prioridade é o bebê. Então às vezes vai dar o pouquinho que a mãe tem, vai dar para esse bebê e às vezes a mãe vai ficar sem, né? Mas se essa criança, então, já nasce com deficiência de ferro, meu Deus, vai ser um pouquinho mais, vamos dizer, difícil tratar, porque o ferro, ele é um mineral que ele também gera um processo inflamatório no intestino, então a gente evita dar. Então, o mundo ideal seria realmente as mulheres já engravidarem com uma reserva boa de ferro, ou, durante a gestação, fazer a reposição endovenosa, né? Que é uma forma mais rápida e segura, e o bebê já nascer, então, pelo menos com ferro. Porque a gente tem vários trabalhos comprovando que crianças que já nascem com deficiência de ferro são crianças que já não dormem bem. Então, quantas crianças a gente sabe, né, que as mães reclamam, ai, doutor, eu não durmo por causa do meu filho não dorme. Lógico que o sono, né, são N fatores que influenciam no sono, mas o ferro, com certeza, é um deles. Olha que interessante, né? Quem está chegando aqui agora, estamos falando com a doutora Juliana, né? Quanto custa uma consulta, muitas vezes, com o médico, né? E nós vamos ficar aqui 1 hora conversando com a doutora Juliana, mas não é grátis não, para vocês saberem, né? Tem um preço a ser pago. O preço é vocês clicarem nesse aviãozinho que está aqui do lado, eles vão clicar nesse aviãozinho aqui do lado e vão mandar para os amigos de vocês. Mandem nos grupos do WhatsApp, né, essa live, porque é muito importante. Só isso que a doutora Juliana falou aqui já dá um remorso na gente. Ela falou que a falta de ferro na criança às vezes gera, né, um sono ruim, uma irritabilidade. Então, às vezes a criança está irritada e a gente briga com a criança, né? A gente fala, sai daqui, sua peste, né? Tá, não me deixa fazer as coisas. E a criança está irritada e pode ser falta de ferro. Ela comentou também, né, da criança não dormir à noite, né, a mãe fica acabada, pode ser falta de ferro e a gente, né, acha que é outra coisa, acha que a gente está errando em alguma coisa. E o que é rico em ferro, doutora? O que as crianças devem comer, né, além, né, da suplementação que você falou no caso da mãe, né, obrigado aí, Ruth Samaritana, ela disse que já enviou o link ali, ó. Pegue um exemplo dela. Né, quais são os alimentos ricos em ferro para a criança, né, para resolver esse problema? Para ajudar, com certeza. De todos os alimentos, o fígado é o melhor. Então, o fígado, olha só. O ideal seria começar a dar o ferro para a criança já na introdução alimentar.
porque a gente sabe que muitos adultos não podem nem ver o fígado, né? Mas quando a gente ensina a criança desde pequenininha, ela ama, ao contrário, ela adora o fígado. Então, o fígado, além do ferro, tem outros milhões de nutrientes. Então, fígado e ovo, com certeza, assim, são os Nossa. queridinhos, né? De todos os médicos e nutricionistas. Então, eu recomendo, com certeza, o, o fígado, especificamente, pela quantidade, e o ferro está biodisponível para o corpo absorver. Porque nós temos outro problema, professor. Do mesmo jeito que o senhor falou da educação personalizada, a gente tem a questão também do atendimento personalizado. Cada criança é de um jeito. Muitas vezes, lógico que a gente está falando aqui para a maioria das pessoas, né, entenderem o contexto, mas muitas vezes a criança já tem um intestino ruim, todo inflamado, e não tem absorção de ferro. Então, às vezes, já usa fígado, já toma até a suplementação via oral de ferro e o ferro não sobe. Mas para poder ter certeza se vai ter uma boa absorção, precisa saber como é que está esse intestino. E a gente vai ver, professor, que o órgão hoje mais importante é o intestino. Então, É, assim, uma criança, para ela ter realmente. saúde, ela precisa ter um intestino saudável. A gente Uhum. sabe que existe um eixo que chama intestino-cérebro. Nós temos muitos neurônios que estão lá no intestino e que produzem neurotransmissores igual ao cérebro. Uhum. Então, a gente sabe que muitas doenças psiquiátricas, elas começam por causa do intestino. Então, se eu também quero ter uma criança saudável, eu preciso ver como é que está esse intestino, né? Então, o que eu Uhum. sempre falo? O intestino saudável é aquele intestino que funciona todos os dias, né? Independente da idade, recém-nascido, não importa. Tem que fazer cocô todos os dias. E a gente vê muitos médicos falando, não, mãezinha, é normal, fica 5 dias, é assim mesmo. Não é normal. Infelizmente é comum, né? Então a palavra comum entra aí, mas normal não é. Então, se a gente quiser pensar também numa saúde boa, a gente tem que pensar no intestino. Então, o intestino tem que funcionar todos os dias. Quem tem aí criança pequenininha que ainda usa fralda, qual que é o cocô saudável? É aquele cocô que quando a gente tira a fralda, parece uma massinha, né? Então, às vezes, quando a gente tira a fralda, a gente nota na fralda o formato até do bumbum do bebê, né? Uhum. Porque fica uma massinha, então aquele cocô não vai nem grudar no bumbum do bebê e também nem vai grudar na fralda. Se eu viro depois a fralda, às vezes na privada, por exemplo, é aquele cocô que, cai de uma vez. Esse é o cocô saudável. Então, se você tem um filho que usa fralda e o cocô dele já não é assim, já é um sinal de que não está bom o intestino dele. O intestino, professor, ele o senhor tem uma noção, eu tenho uma especialização em saúde mental, foi um módulo inteiro só falando do intestino, quanto que o intestino interfere na nossa saúde mental. É uma coisa assim assustadora, né? E a gente às Uhum. vezes não dá atenção para o intestino. Ah, eu sempre fui assim. Eu fui uma pessoa, por exemplo, professor, que tive intestino preso, achava que isso era uma coisa normal. E não é nada normal. O Covid, né, nos alertou muito para o cuidado com o intestino, porque a preocupação do Covid foi com o pulmão e muita gente morreu depois por causa do intestino, né? Covid inflamava, né, o intestino e aí ele dificultava a circulação, né, do sangue, alguma coisa assim, e aí piorava todo o quadro clínico, né? Por isso que a ivermectina era tão importante, né, na época do Covid. Agora dá para falar, na época não podia falar que a ivermectina era importante. É, Antes de continuar a conversa, hoje nós comemos fígado aqui em casa. Eu fiquei com uma dúvida. Eu sei que você não é nutricionista, não é muito a tua área, mas já que você tocou no assunto, eu fiz o fígado frito na frigideira. E aí eu falei para minha esposa, falei, será que o fígado frito não mata toda a proteína, não tira todo o ferro, porque a fritura, né, eu não sei até que ponto ela é boa. Então, como preparar o fígado? Pessoal, eu já ouvi na internet o pessoal falando para dar o fígado cru para a criança tomar no suco, né? Qual seria uma forma saudável, mas não tão ruim também de consumir o fígado? Olha, professor, para nós adultos, né, que a maior dificuldade realmente é os adultos para consumir o fígado, criança não tem muita dificuldade, mas assim, dá para usar, fritar ele, tá? O bom seria dentro ficar um pouquinho cru. Sabe quando a gente frita e fica mal passado? Esse seria o Sim. ideal.
não deixar ele muito duro, né? E não fritar ele ao ponto de quando você cortar ele, você vê que dentro já está totalmente cozidinho. Mas o ferro em si não vai interferir a absorção, tá? Fritar ele ou não fritar. É que o ferro tem outros nutrientes, algumas vitaminas hidrossolúveis, que ela, quando você aquece muito, a gente perde a questão da biodisponibilidade. Então, o ideal seria meio termo. Então, para a criança, né, se conseguisse dar cru, seria maravilhoso, mas o mal passado estaria excelente. Para os adultos que não gostam do gosto, a gente indica fazer pequenos pedacinhos do fígado e congelar e tomar como se fosse uma cápsula. Então, você congela, coloca na boca, bebe com água como se fosse uma cápsula. Engana Então, bem, seria né? uma forma boa também, porque, principalmente para as mulheres, né? Os homens tendem a aceitar mais o fígado. A mulher fica... quando eu falo na consulta que tem que comer fígado, fala, doutora, tem que comer fígado mesmo, eu detesto. Eu Então, já é uma pensei até em forma... manipular, colocar na cápsula o fígado e falar. Mas você pode congelar, corta em pedacinhos pequenininhos, congela Uhum. seria cru, tá? Eu vi a Caroline perguntando, seria cru para congelar. Sim. A minha esposa faz um patê de fígado muito bom, que as Ótimo, crianças comem e nem percebem. Quem quiser a receita depois, aí eu mando. que coisa boa. Uma pergunta que surgiu aqui, doutora, é como desinflamar o intestino das crianças? Ótima pergunta. Primeira coisa, tirando o que inflama o intestino. E o que inflama o intestino? Alimentos ultraprocessados, açúcar. São muitos os motivos, né, para o intestino inflamar, mas nós vamos pensar aqui no básico. Então, a maior parte das pessoas tem a tal da desbiose. O que seria a desbiose? Essa alteração dessa microbiota. Para o senhor ter uma noção, professor, a gente tem mais bactéria do que célula no corpo. Então, na verdade, nós somos Nossa, um ser com mais bactérias. É que proporcionalmente uma célula seria grande e uma bactéria pequenininha, né? Mas em termos de proporção, a gente tem mais bactéria do que células no nosso corpo. Então, dependendo das bactérias que eu tenho no meu intestino, eu vou favorecer a saúde ou a doença, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar, independente se é criança ou adulto, é pensar o que eu estou comendo. Hoje, infelizmente, por causa da nossa correria, né, cada um vai ter uma desculpa, e a gente sabe, né, que a vida de ninguém é fácil, mas hoje, principalmente pensando nos ultraprocessados e nos processados, né, nos alimentos, a gente vai ver que lá está cheio de substâncias que irritam o intestino, que fazem mal para o intestino. Então, o senhor imagina, se o senhor for fazer um pão em casa, né, e deixar ele fora da geladeira, e no máximo uma semana ele já vai estar embolorado. Quantos pães que a gente vê na prateleira que ficam aí meses, principalmente se é o pão meses, integral. né? O pão integral, gente, eu fiquei muito tempo da minha vida, tá? Achando que o pão integral seria a melhor opção. E não é. O pão integral de supermercado é o pior de todos. Eles têm mais conservantes. Se você fizer o teste de deixar um pão integral fora da geladeira, você vai ver, não estou brincando, professor, ele dura tranquilamente 6 meses fora da geladeira. Então, assim, é uma coisa assustadora a quantidade de conservantes que tem ali. E parem, pensem, todos esses alimentos entraram aí há pouco tempo. Tem Uhum. muitas substâncias que entram no nosso corpo, como os próprios conservantes, né? Se os conservantes estão ali para não deixar nenhuma bactéria, nenhum fungo, nenhum protozoário crescer ali, quando entra no meu organismo, tá cheio de bactéria no meu intestino. Eu vou matar algumas bactérias. Então, aquilo lá com certeza gera um processo inflamatório no meu intestino, né? Além, então, desses alimentos que, entre aspas, não existiam um tempo atrás, né, na nossa mesa, vamos pensar, a gente tem os alimentos que já faziam parte da nossa vida, mas que agora estão péssimos, que é o caso do glúten. Então, existe sempre uma grande polêmica envolvendo o glúten, mas o glúten, ele é uma proteína que ela é uma proteína inflamatória, porém, a quantidade que nós encontramos do glúten hoje no trigo é absurda. Por isso que a gente vê cada vez mais doenças autoimunes, né? Então, assim, se você for comparar de 50 anos para cá, meu Deus, quantas
pessoas com doenças autoimunes, principalmente da tireoide, é o que eu atendo com uma certa frequência no consultório também. Então, desde doença de Hashimoto, desde das pessoas com doença celíaca, desde artrites, o próprio lúpus, que é uma doença autoimune terrível. Então, assim, cada vez mais aumentando as doenças autoimunes. E o glúten, sim, ele é um dos vilões, né? Então, ele, por ser uma proteína inflamatória, pensa assim, né? Porque eu gosto sempre de fazer essa comparação. Se você tomar um pouquinho de um veneno, muitas vezes você não vai morrer, né? Agora, se você tomar uma quantidade grande aí do veneno, lógico que você vai morrer. É mais ou menos esse raciocínio. Na época de Jesus, não tinha quase glúten no pão. Não tinha. O trigo não tinha quase glúten, mas hoje está lotado. Então, se você quer cuidar da saúde aí da tua família e do teu filho, com certeza, evitar o glúten, tá? Quando a gente fala evitar, pensa assim, né? O dia tem 7 semanas. Vamos deixar para 1 ou 2 dias no máximo? Não vamos usar todo dia, né? Eu sei que o brasileiro ama pãozinho, e eu também amo. Quem que não gosta de um pãozinho de manhã? Mas a gente sabe que esse pãozinho, para a maior parte das pessoas, está fazendo mal. Então, meu próprio esposo, né? O Eltinho, ficou anos da vida dele tendo um refluxo terrível. Tomava omeprazol, esomeprazol, todos os prazóis possíveis que o senhor imaginar, ele tomava. Então, ele foi em outros médicos né, e todo mundo, você tem esse fluxo aí, não tem o que fazer. E um belo dia, né, eu estudando, ele foi um dos meus primeiros pacientes aí, quando eu comecei a estudar a medicina funcional integrativa. Eu falei, poxa, é a tua alimentação, né? O refluxo é uma forma do teu corpo de dar algum sinal de que você está comendo alguma coisa que o corpo quer jogar para fora, né? E o glúten foi, com certeza, um dos alimentos que, quando ele retirou, melhorou completamente o refluxo dele. Aí, de vez em quando, a gente tem algum lugar para ir que ele come uma pizza, né? Uma vez ou outra, ele já começa com refluxo. E então, assim, evitem o glúten, né? O glúten, além de fazer esse processo inflamatório no intestino, ele também faz uma coisa que é muito séria, professor. Nós temos as células do intestino que elas são grudadinhas uma do lado da outra. E o intestino saudável tem que ser assim, né? Quando eu consumo muito glúten, começa a ter uma permeabilidade intestinal. Essa permeabilidade intestinal faz entrar muito mais coisas que não era para entrar dentro da minha corrente sanguínea. Aí gera uma neuroinflamação. Aí vai atingir lá o cérebro. Porque o cérebro também que chama barreira hematoencefálica, que não deixa tudo do sangue ir para o cérebro. Só que o processo inflamatório começa a entrar muitas substâncias ali no sangue, começa a atrapalhar essa barreira hematoencefálica. Aí começa a ir várias substâncias para o cérebro, gerando neuroinflamação, que é uma das coisas que eu mais vejo no meu consultório, professor. Aquelas crianças que são, né, diagnosticadas com hiperatividade. Não é que... Sim, existe o transtorno de déficit de atenção, de hiperatividade, né? Não estou falando que não exista, mas sempre a gente tem que pensar, será que tem alguma causa orgânica para isso? E muitas causas orgânicas. A gente muda a alimentação da criança, melhora. Então, assim, imagine o pai, né, que planejou ter aquele filho, que está lendo vários livros aí para preparar, né, na parte intelectual do filho, da parte moral, da parte espiritual, mas é aquele filho agitado que não consegue nem ficar parado para rezar um texto. Né? Muitas vezes as causas são orgânicas e a gente tem que sempre investigar. Do alimento, né? Sim, alimento assim... Hipócrates, que é o pai da medicina, já falava, né? Que o teu alimento seja o teu remédio. E é a verdade. A gente brinca, professor, se alguém emprestar uma Ferrari para o senhor, né? Essa analogia é boa. Se alguém emprestar uma Ferrari para o senhor, assim que o senhor entra na Ferrari, o senhor vai olhar, tá com pouco combustível, meu Deus, então vou ter que abastecer. O senhor vai abastecer em qualquer posto? Não vai, o senhor vai ficar com medo, vai falar, vai que, né, tem algum combustível que não seja bom, entope alguma coisa aqui, porque a gente sabe que, infelizmente, tem muitos postos, né, que tem combustíveis que não são aí 100% de confiança, e pode atrapalhar o motor do carro. A gente tem que ver o alimento como esse motor, né? Então, quer dizer, esse combustível para esse motor, que é o nosso corpo. Então, a gente tem que aprender a ter uma alimentação saudável, né? E a gente nota, né, fazendo um paralelo aí com a igreja, que a gula, professor, ela não é só comer em excesso.
A gula é eu sempre querer sentir prazer em comer alguma coisa. Ou sempre Uhum. querer estar comendo alguma coisa. Então, quando eu falo na consulta para os meus pacientes que eles precisam mudar a alimentação, a primeira coisa é assim, ah, não, doutora, pelo amor de Deus, não faz isso comigo, vai acabar com a minha vida. Como é que eu não vou comer mais tal coisa? Eu falo, ó, se tua vida é comer isso, então reveja a tua vida, né? Então, assim, se a gente não controla aquilo que entra na nossa boca, a gente não controla mais nada. Então, é importante, desde cedo, a gente orientar os nossos filhos, né? A ter esse controle do prazer. Não é que seja pecado sentir prazer em comer alguma coisa, em hipótese alguma. Só que se eu só quero sentir comer o que eu sinto prazer, aí sim é um problema, né? Uhum. Ainda falando do glúten, já que a senhora, né, citou a medicina funcional integrativa, o pão de fermentação natural. É verdade que ele quebra a proteína do glúten? Sim, melhora muito. Ele não é maravilhoso, mas ele melhora bastante a quantidade do glúten. Então, assim, ele diminui bastante. Então, se for para comer um pão, com certeza o de fermentação natural. Muito bem. Uma outra pergunta aqui, já que estamos falando dos vilões, né, Uhum. que causam problemas nas crianças e que, né, quem está chegando agora na live, estamos falando aqui, né, de uma educação integral, né, que para a criança estudar, para a criança ler, para a criança, né, aprender, ela precisa estar de bem com a saúde. Muitas vezes a criança está cansada, indisposta. Eu também sou intolerante ao glúten e senti um cansaço, né? Toda vez que via uma cama, um sofá, queria se encostar, estava dormindo e achava que tinha algum problema, né? Que todo mundo fazendo 1 milhão de coisas, eu não conseguia fazer 1 milhão de coisas. Ia estudar, cochilava e era o glúten também, né? E um outro vilão que também faz isso com a gente, com as crianças, também gera cansaço, inflamação nas vias aéreas. Estão perguntando aqui sobre o leite, né? Como deixar as crianças sem o leitinho, né? O leite, com certeza. Assim, ó, do triozinho, né, de alimentos que fazem mal, a gente vai pensar açúcar, o leite e o glúten. Mas o leite, professor, depende como a gente. Como é que eu posso dizer? Vai depender de cada um. Eu sou uma pessoa, por exemplo, professor, que eu não tenho problema com leite. Então, eu não tenho nenhum problema com a caseína, que é a proteína do leite, e também não tenho nenhum problema com a lactose. Então, eu, Juliana, ok, né? Diferente do glúten, que o glúten faz mal para todo mundo. A diferença é que para alguns faz muito mal, que vão pensar no celíaco, mas a maior parte das pessoas tem, vamos se dizer, uma certa sensibilidade ao glúten. Então, de alguma forma, todo mundo vai passar mal, vai ter algum efeito utilizando glúten. Por isso que eu falo, quer saber se você tem algum problema com o glúten? Tira o glúten. Fica sem o glúten aí mais ou menos uns 15, 20 dias e nota. Às vezes, um pequeno detalhe aí que você achava que era normal, você vai ver que não é normal, que você conseguiu retirando e você vai sentir uma melhora. Até na parte do aprendizado, nós adultos, inclusive, né? Mas o leite, professor, a gente sabe o seguinte, o leite de caixinha é uma porcaria, né? Não, desculpa falar assim, mas não tem Esse é nada ali de triste, bom. né? Esse é triste. Se conseguir consumir o leite de vaca Jersey, que é considerado o melhor leite, né, de todos, a maior parte dos leites que a gente consome é de vaca holandesa, né? Então não é um leite bom. Se for de vaca Jersey e, se possível, fazer uma fermentação com esse leite, então, assim, usar ele na forma de iogurte, de kefir, com certeza trará muito benefícios, desde que a pessoa não tenha nenhum problema aí com a caseína, né, que seria a proteína do leite. Mas muitos pacientes, professor, têm muitos problemas com a caseína e não sabem. Então, quase todas as crianças que têm as ites da vida, que vivem com sinusite, que têm dermatite, com Renite. certeza, rinite, todas essas crianças não podem com leite. Tá? Uhum. Então, essa é uma verdade assim é, que não dá pra gente. Eu sei que, né, muita gente gosta do leite e principalmente do queijo. Lógico que tem alguns queijos Uhum. que dá para utilizar. Quanto mais velho o queijo, não teria problema. Então, queijos mais amarelos, né, são os queijos que menos tem problema.
Mas o leite não é uma regra para todo mundo, tá? O glúten é, e o açúcar também, mas o leite não é para todo mundo, mas para a maior parte das pessoas, sim. Ela vai Uhum. encontrar algum probleminha com o leite. Mas criança que vive doente, gente, tem que tirar o leite, não tem o que pensar. Tira o leite e faz o teste, tá? Melhora até a asma, melhora qualquer alergia. Olha só, né? Que aula, né? Que interessante. E como eu falei mais uma vez, a gente, depois que descobre essas coisas, fica com remorso, porque a gente vê a criança lá irritada, a criança com preguiça de estudar, né? E às vezes nós somos duros, né? E achamos que é só uma má vontade, que é manha da criança, e pode ser, né, que seja por causa da alimentação. Eu lembro quando eu descobri a minha intolerância ao glúten e à lactose, Uhum. que a nutróloga falou assim: o senhor vai perceber que o senhor vai começar a render mais, porque vai muita energia do seu corpo, né, em processar esses alimentos que o seu corpo rejeita. Então o senhor está jogando muita energia, né, fora quando come, né, o glúten e o leite. Agora que o senhor vai tirar o glúten e o leite, o senhor vai ter essa energia para gastar em outras coisas, vai se tornar mais produtivo. E realmente, né, depois que eu controlei aí o glúten e tirei, né, o leite, a minha disposição para o estudo aumentou muito, né? Hoje eu estudo acima da média da maioria dos brasileiros, né? E eu era abaixo da média de qualquer um. Então, com certeza, né, nós acertarmos, né, a nossa alimentação, descobrir aquilo que inflama e perceber nos nossos filhos, né, vai ajudar eles a estudarem mais, a concentrar mais na leitura de um livro. Falando em concentrar mais na leitura de um livro, a pergunta, doutora, é se existem alimentos, recomendações que ajudem a criança a ter mais concentração, a ter uma memória melhor, a se tornar mais aptos à vida de estudo. Existem esses alimentos? Existem recomendações para isso? Recomendações físicas para isso? Existem muitos alimentos, mas eu vou listar aqui os principais, tá? Quando a gente pensa, então, nesses alimentos que eu vou listar aqui, a gente está pensando que a base vai estar boa, né? Então, a criança vai ter uma saúde boa, a criança vai estar dormindo bem, né? Então, assim, quais alimentos aumentariam o potencial? Vamos pensar assim, tá? O brócolis é um dos alimentos, assim, mais nutritivos, né? Principalmente para o cérebro. Então, assim, criança que não come brócolis é uma criança que não vai ter a sua capacidade intelectual aí aumentada. Então, precisa comer brócolis, tá? Couve-flor também seria uma grande opção. O fígado que nós falamos, os ovos, né? Então, assim, ovo, muitas vezes, algumas crianças têm problema com a clara, tá? A clara, a gente vê uma certa, entre aspas, aí, frequência, as pessoas têm alergia à clara, mas a gema é muito raro alguém ter problema com gema. Então, assim, a maior parte dos nutrientes estão lá na gema mesmo, né? Mas, assim, o brócolis não dá para deixar, né? Tem que consumir brócolis pelo menos umas 2 vezes na semana, tá? Isso faz uma grande diferença. O brócolis pode ser cozido, como for, tá? Não, não existe uma regra. Lógico que o mundo ideal seria pegar aquele brócolis, cozinhar ele, às vezes, no vapor, tá? Não cozinhar em micro-ondas, tá? Micro-ondas perde todos os nutrientes. Qualquer alimento que a gente colocar no micro-ondas vai perder os nutrientes. Então, assim, eu até tenho micro-ondas na minha casa. Então, um dia ou outro, que eu tô com uma pressa, aconteceu alguma coisa, eu às vezes aqueço, né? Aqueço. Mas tem que ser de vez em quando. A gente não pode usar o micro-ondas como um recurso normal. Ah, vou sempre cozinhar as coisas no micro-ondas. Perde os nutrientes. Então, se possível, utilizar aí a panela mesmo, com uma água fervendo, tá? Coloca lá o brócolis, normalmente em 15 minutos já fica cozido. E com manteiga fica uma delícia, professor. Eu adoro. O José Henrique também adora. Meu esposo foi o Eltinho que um dia colocou bastante manteiga, a gente experimentou, meu Deus, não tem quem não goste de comer brócolis. Então, Coloca, brócolis derrete a não pode manteiga e põe o faltar. brócolis para cozinhar. Isso. Ah, olha só. Então, uma delícia, uma delícia, uma delícia.
Então, é muito, muito importante saber escolher os alimentos. Então, também procurar sempre alimentos orgânicos. Uhum. Lógico que se não conseguir achar os alimentos orgânicos, tudo bem, né? Dá para comprar o que tem no supermercado. Mas o mais importante aqui, professor, que eu quero deixar de recado, é que tem que começar isso pelos pais. As crianças são um reflexo de nós. Então, assim, o que nós estamos comendo? É o que nossos filhos vão comer. Então, às vezes, as mães chegam para mim e falam assim: ai, doutora, mas meu filho não come isso, é uma luta, ele só quer, por exemplo, pizza à noite, só quer um salgadinho. Mãe e pai, quem compra isso é vocês. A criança não tem autonomia, nem dinheiro para ir no supermercado e fazer a compra. É verdade, né? São os pais que compram, né? E muitas Uhum. vezes os pais gostam daquilo. Gosta, E isso é eu também verdade. gosto, não sou boba, né? Lógico que a gente gosta de umas porcarias. Uhum. Mas a gente sabe que é o cotidiano que faz a diferença. Então, assim, de segunda a sexta, eu tenho uma alimentação regrada em casa, né? Como é que é a minha alimentação? Eu tenho que dar o exemplo para o meu filho. Ele vai comer o que eu for comer. Uhum. Então, nós temos que nos policiar. Então, o que eu estou comendo? Né? Porque não adianta os pais fazerem isso, né? Olha, você tem que comer brócolis. O filho nunca viu o pai comendo brócolis. Olha para aquilo lá, fala brócolis, mãe. É, mas tem que comer. Eu vi uma médica numa live falando do brócolis. A criança olha para a mãe, a criança pensa, mas nunca vi ninguém comer. Come, mãe. Não, 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 come você agora. Você tem que comer, né? Então, assim, você tem que dar o exemplo para o filho, como é você que tem que dar o exemplo também da leitura, né, professor? A gente Exatamente. sabe que os pais que leem, que têm livros em casa, lógico que vai naturalmente incentivar os filhos a ler. Não tem Uhum. jeito. Uma Não mãe e um precisa pai que nem nunca forçar, lê, né? não precisa, é uma coisa natural, né? Uhum. Então, tem que começar de nós, né? A gente tem que pensar, por isso que eu gosto de ser médica de família, né? Porque eu, atendendo todo mundo aí, né? O pai, a mãe e os filhos, eu consigo devagarinho, tentando transformar aquela família, porque não adianta querer transformar um só, é todo mundo. Então, se na casa do Uhum. senhor, por exemplo, tem alguma criança ou alguém, né, que está obeso, todo mundo tem que entrar de uma certa forma nessa dieta, porque como é que alguém da família do senhor, né, vê vocês, por exemplo, tomando um sorvete aí, né, e a pessoa vai ficar com vontade, vai ser muito frustrante Uhum. para ela. A chance dela desistir do tratamento é grande. Sim. Então, tudo tem que ser em família. Como tem que ser em família a oração, como tem que ser em família todo mundo ir na missa junto. Então, a família tem que seguir um ritmo aí. Então, é na Uhum. alimentação, é na água. Professor, tem um trabalho incrível mostrando que só de beber água melhorou a desatenção de crianças e adultos. Nosso cérebro está Nossa. desidratado. Uhum. Água, gente. Então, assim, quem está cansado com indisposição, já faça o teste da água. Como é que eu sei a quantidade ideal de água que eu tenho que beber ou meu filho? Quando a gente for fazer xixi no vaso, a gente tem que ver o xixi praticamente transparente. Não pode estar amarelinho. Lógico que Se a urina da amarelou é manhã porque tá ruim. está desidratado. Lógico que a urina da manhã, ela é aqui, normalmente fica um pouquinho mais escura, né? Tudo bem, você não Uhum. bebeu água durante a noite. Mas durante o dia, a gente tem que beber água, a gente não pode esperar ter sede para beber água. A gente Uhum. tem que beber água o tempo todo. Quando a gente tem sede, é porque está muito desidratado. Então, tem que lembrar. Então, eu estou aqui na live do senhor e estou com o copo aqui. Tem que ficar na minha Uhum. cara, porque eu também esqueço. Tintinha. Então, temos que beber um pouco. Vamos até beber um golinho aqui. A água é fundamental. Então, Sim. também estimulem os filhos a beberem água. A água ajuda a eliminar todas as toxinas do nosso corpo, né? Então, a gente tem que Uhum. beber água para o rim conseguir exercer o trabalho dele de eliminar o que É. não está bom. Às vezes a gente vê a criança cansada, né? E é por falta de água, né? A sede, porque a criança tem, ela não identifica a necessidade, né? Então é diferente do adulto. O adulto cansado, ele fica mole, ele fica acabado. E a criança cansada, muitas vezes, ela fica elétrica, né? Às vezes a criança cansada, ela tá bagunçando, ela tá correndo e ela tá com sono. É uma coisa incrível. É, e os pais acham que, ai, mas ele não tá cansado, ele tá a todo vapor, ele não vai, mas ele tá cansado. Acontece que ele não entende o cansaço dele. E diante da indisposição, diante do mal-estar, a criança grita, a criança pula, a criança corre porque ela está cansada.
E às vezes esse cansaço, ele é gerado pela sede, né? Porque a criança não percebe que ela está sentindo a falta de água, como nós adultos, e então ela sente essa sede, mas não identifica. Então, eu sempre falo, né, para os pais, que eu atendo mentoria de famílias, de alunos também, Uhum. né? É como uma consulta médica, mas é na parte educacional. Eu sempre falo para os pais que você precisa dar água para o teu filho o dia inteiro. Precisa comprar a garrafinha, fazer ele levar na mochila, ver se ele tomou, né, no final da aula, quando ele chega em casa, ver se ele tomou água da garrafinha. Ter um filtro em casa, né, Filtro bom. acessível, né, Uhum. acessível para as crianças. E olha que eu não sei, mas aqui em casa, pelo menos, a nossa experiência, o melhor filtro de água que tem é aquele de barro, né? Aquele filtro antigo de barro é, trouxe para nós a melhor água, né? E bom que até no verão a água sai fresquinha ali. Fresquinho. Uhum. Ó, estão perguntando aqui, doutora, qual o melhor filtro de água? A Caroline Prestes. Olha, existem vários filtros bons aí no mercado, mas o filtro de barro já é um filtro excelente, tá? Acessível, não é caro, né? Hoje um filtro de barro você vai pagar acho que uns R$ 300, né? Não custa mais do que Uhum. isso. Isso. Nunca consumam, gente, por favor, água de torneira, em hipótese alguma. A quantidade de cloro que nós temos, né, na água tratada, o cloro é importante, não é que eu seja contra, porque o cloro, ele é uma substância que eles colocam para poder matar as bactérias, para não dar contaminação na água, né? Imagine desde o lugar onde eles coletam a água até chegar na tua casa, né? Pode ser que tenha contaminação. Mas quando essa água chega na minha casa, a gente precisa passar por um filtro para eu não consumir esse cloro. Porque esse cloro também pode gerar um problema, desde problemas de pele, dermatites, né? E nós, mas o que nós mais vemos e que gera mais preocupação para nós é atrapalhar a tireoide. Então, esse cloro, ele vai entrar, às vezes, no lugar do iodo, né? Lógico que isso aí seria um tema de uma outra live, mas assim, só dando uma resumidinha, nós temos na tabela periódica os halogênios, né? Que é uma família de elementos que eles têm comportamentos parecidos. Então, o nosso corpo, se tem falta de iodo, ele vai pegar aquele cloro e vai fazer o hormônio da tireoide com aquele cloro, mas aquele hormônio não vai ter efeito nenhum, né? E vai gerar, muitas vezes, hipotireoidismo em crianças. Então, cada vez mais a gente está notando crianças com hipotireoidismo. Lógico que a primeira opção é falta de nutriente, porque para a tireoide funcionar, ela precisa de todos os nutrientes. Não adianta, professor, o senhor contratar o melhor cozinheiro do mundo para cozinhar numa festa se faltar algum ingrediente. Então, o nosso corpo ele precisa de nutrientes para ele poder fabricar os hormônios, fabricar os neurotransmissores, tudo mais. Então, se está faltando ingrediente, não vai funcionar, né, aquele hormônio, ou não vai ter a quantidade ideal de hormônios, ou o hormônio vai sair com algum defeito. Uhum. Então, é muito, muito importante evitar o cloro. E o cloro, a primeira coisa que a gente vai fazer é usar esse filtro aí para beber a água. Mas, se possível, professor, isso fica uma dica aí, usem e comprem, é barato, tá? Custa de 80 a 100 reais, filtro no chuveiro. Porque a nossa pele, ela também absorve tudo que passa por ela. Então, quando eu tomo banho, principalmente agora no inverno, que eu tomo banho com aquela água quente, né? Que eu também vou inalar aquele cloro, porque o cloro, ele rapidinho, ele evapora. Então, aquele vaporzinho do chuveiro que a gente pensa, ai que delícia, tomar um banho quente, aquele lá eu tô acabando com a minha tireoide, eu tô me intoxicando com o cloro. Então, custa de 80 a 100 reais no máximo um filtro de chuveiro. É só colocar no Mercado Livre ou qualquer lugar, filtro de chuveiro para diminuir cloro. Vale muito, muito, muito a pena, tá? Olha Eu só, recomendo demais. eu nem sabia que isso existia. Filtro para Existe. o chuveiro, que interessante, eu vou procurar sim. Principalmente no inverno, porque naturalmente a gente toma banho mais quente, aí gera mais Uhum, problema ainda, tá? Então, assim, uhum. para a saúde de todos, não deixem de ter esse filtro. E é um filtro que você vai trocando cada 6 meses, vale muito, muito a pena. Bom, olha, agradecer o pessoal que encaminhou, né, enviou a live. Nós estávamos em 50 e passamos de 100 pessoas ao vivo aqui na live. Então, continuem mandando aí para os amigos de vocês. Vocês estão vendo que é uma live necessária, né, para o bem das crianças. Quando nós falamos em educação personalizada,
né, educação integral da criança, nós precisamos considerar, né, todas essas coisas. Nós vemos crianças que estudam mal porque estão com fome, crianças que estudam mal, né, porque comem muito glúten, crianças que estudam mal porque comem muito açúcar, tomam Muito. muito leite, e muitas vezes nós achamos, né, que o nosso filho está fazendo birra, que o nosso filho é preguiçoso, que o nosso filho, né, queremos que o nosso filho fosse como outras crianças. Também a doutora falou do exemplo dos pais. Nós precisamos, pelo bem dos nossos filhos, né, melhorar a nossa alimentação. Né? Ainda não falamos aqui do exercício físico também, né? Os pais precisam, né, colocar na rotina aí o exercício físico. Eu falo muito para os alunos, doutora, da importância do sol, né? Mas a gente esquece, né? As crianças precisam tomar sol. Gente, até os presos tomam sol, né? No presídio tem horário para eles irem lá tomar sol, né? É um direito que eles têm tomar sol. E tem crianças que não tomam sol, né? Que ficam no apartamento, aí vão para um colégio. Hoje os colégios não têm mais pátio, né? Os colégios é prédio, 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 tudo sombra, não tomam sol no colégio, depois entram no carro e voltam para o apartamento, né? Mas no sol, né, existem elementos necessários, né? A vitamina D que nós precisamos para a nossa vida. Falamos também da terra, né? A criança brincar na terra, pisar descalço na terra, Meu né? Deus, Então, que nós bênção. achamos aqui a pessoa certa para falar para a gente todas essas coisas, a doutora Juliana, né? Medicina funcional integrativa, é uma das especialidades dela. Então, doutor, além da comida, né, o que mais podemos fazer aí com as crianças para melhorar o desempenho delas na vida de estudo? Bom, eu vou falar um tema um pouco polêmico, professor, que é a poluição eletromagnética. Hum, Então, o que está boa, acontecendo? muito boa. Principalmente quem Vamos mora lá. em grandes centros, né? Nós estamos com 5G aí, nós estamos cheios de Wi-Fi, né? É muito triste quando a gente chega numa cidade grande, que a gente, né, bota para buscar um Wi-Fi, a gente vê assim milhões de Wi-Fi. Aham. Você fala, Senhor amado, quanto Wi-Fi? Tudo O cruzando a Wi-Fi, gente, né? o Wi-Fi, gente, ele é um problema muito sério para nós. Então, assim, em hipótese alguma, coloquem Wi-Fi no quarto de vocês, nem das crianças, nem de vocês, pelo amor de Deus. Então, assim, a gente sabe que todos esses eletrodomésticos que a gente usa, esses eletrônicos, eles, infelizmente, eles interferem também no cérebro, professor. Uhum. Então, assim, se possível, lógico que a gente sabe que cada um, né, vive dentro das suas limitações, das suas dificuldades, né? Não dá para a gente falar para todo mundo, ó, vai todo mundo para o campo onde não tem quase Wi-Fi, quase não tem poluição eletromagnética. Seria o mundo ideal para todo mundo, né? Você mora no campo, né? Eu moro na cidade, é uma cidadezinha pequena, né? Só tem 15 mil habitantes, mas Ah, eu tenho lá o meu sítio e nós vamos todo final de semana para lá, que é uma grande alegria para nós, né? Mas assim, cada vez mais, professor, a gente sabe que não só as crianças, os adultos, a mesma coisa, mas as crianças, elas ainda estão em desenvolvimento, então elas precisam muito mais do que nós. As crianças precisam estar expostas à natureza. O que o senhor falou da luz solar é muito, muito, muito importante. O nosso ciclo circadiano, né, que nós temos dentro de nós, que nos ajuda a saber se é dia, se é noite, que horas que tem que estar acordado, a hora que começa a preparar para dormir, esse ciclo circadiano, para ele funcionar bem, precisa da luz solar. Então, assim, o sol, ele é um baita anti-inflamatório. Para o senhor ter uma noção, antigamente, quando não se tinha antibiótico, e a gente queria tratar, por exemplo, uma tuberculose, a gente levava os doentes para um local que chamava Solarium, que era um local que normalmente ficava em lugares mais afastados, né? Que tinham um ar mais puro, e os doentes, eles ficavam tomando sol. Porque tomar sol, além de ser anti-inflamatório, o sol também estimula a nossa querida vitamina D, que hoje não é mais considerada uma vitamina, é considerado um hormônio, que tem tudo a ver com a imunidade, que tem a ver com a parte cerebral, né? Então a gente sabe que países que quase não têm luz solar, por exemplo, a Dinamarca, os países nórdicos, né?
no inverno, professor, é quase noite o dia inteiro. Eu já morei na Dinamarca, né? É praticamente noite o tempo todo. Então, assim, tem 4 horas durante o dia que é dia, mas é como se fosse umas 6:30 da tarde aqui, sabe aquele entardecer que tá um pouco claro, meio escuro? É o dia, dura só 4 horas, o resto é escuridão. E assim, a gente vê quantos casos tem de suicídio lá, e lógico que são vários os fatores, né? Pensando aí nas doenças mentais e até no suicídio, mas uma das causas é deficiência de vitamina D. Então, assim, as crianças têm que se expor à luz solar, tá? E assim, para produzir vitamina D não pode ter protetor solar. Não pode ter protetor. Então, assim, se teu filho vai para a praia, vai para uma piscina, vai para algum local que ele vai se expor muito ao sol, use protetor físico, não use protetor químico, tá? É só. Depois eu posso até no meu Instagram deixar algumas indicações de protetores para vocês, físicos que são seguros, Uhum. mas assim, tem que deixar a criança se expor à luz solar, tá? Isso é muito, muito, muito importante. Além da luz solar, pé no chão. O que eu disse em relação à poluição eletromagnética, quando eu faço o aterramento, né, quando eu me exponho a ou uma praia, ou lugar que tem areia, que tem gramado, que tem terra, eu vou fazer o tal do aterramento. O aterramento é uma coisa, né, um tratamento muito, muito simples, que faz muita diferença. Então, aquela criança que está mais agitada, que está mais irritada, faça o teste, pega, leva ela para ela rodar Uhum. descalço um pouquinho, você vê quanto que melhora. O meu filho, é que agora está chovendo aqui, né, no Rio Grande do Sul, mas pelo menos uma vez no dia, 2 vezes, a gente tira o sapatinho dele, e eu também, a gente faz o aterramento, né? Olha para o sol. A gente, com a graça de Deus, mora na cidade, mas a gente tem o nosso terreno aqui é bem grande, né? Tem terreno. Então é como se fosse uma chacrinha, tem 2.500 metros quadrados, então é bem grande. Então a Nossa, gente passeia, grama, uma maravilha. E tem muitos trabalhos comprovando que criança que é exposta ao verde da natureza melhora a parte imunológica e melhora o QI, professor. Então, uhum. assim, é muito impressionante, né? Quanto que, às vezes a gente pensa que para o filho ser saudável ou desenvolver da melhor forma tem que gastar muito dinheiro e muitas vezes não precisa, Sim. né? É o É básico bem uma feito. medicina preventiva também, né? E é interessante como é voltado àquilo que é natural, né? Porque Uhum, você veja que nós viemos do barro, nós viemos do barro, né? Então o aterramento, né? O estar na terra, na grama, como você disse, né? Tem uma lógica dele nos fazer bem, porque nós viemos do barro, né? Um dia vamos voltar novamente à terra, né? Então nós temos elementos, né? Da terra em nosso corpo, né? Então quando nós estamos em contato com a terra, nós também estamos, né? E dando vazão àquilo que é natural do ser humano, né? Então com certeza vai nos fazer muito bem. Bom, fazer uma pequena pausa aqui, né, para fazer um convite especial a todos que estão acompanhando aqui a live para a Jornada de Literatura Clássica Infantil do Centro Hugo de São Vitor. Semana que vem, terça, quarta e quinta, estaremos um evento gratuito, né, chamado Contos Maravilhosos. Esse evento está na quinta edição, né, um sucesso. A doutora Juliana é nossa aluna no Contos Maravilhosos, né, aonde eu ensino os pais, né, eu ensino os pais a usar da literatura para desenvolver as virtudes nas crianças, né, para melhorar a inteligência. Isso aí o Albert Einstein, né, falou uma frase que me chamou a atenção há um tempo atrás, e eu quis entender do que ele estava falando. O Albert Einstein parecia uma pegadinha, né? Ele, sendo um dos maiores gênios da humanidade, ele disse assim: se você quer que teu filho seja inteligente, eu vou te dar um conselho. Leia contos de fadas para o teu filho. Agora, se você quer que o teu filho seja um gênio, se quer que o teu filho seja muito inteligente, eu vou te dar outro conselho. Leia muitos contos de fadas para o teu filho. O que esse maluco está falando, né? Que história é essa de ler conto de fada vai deixar o filho mais inteligente? Mas eu entendi toda a lógica, por que o Einstein falou, né? Eu destrinchei a frase dele, sendo ele um físico, né? Falar que conto de fada, né, ajuda a desenvolver a inteligência. Nós entendemos tudo isso,
né? Temos uma bagagem, né, hoje referência, né, para mais de 2.000 famílias, né, e hoje já um número grande de escolas que nós atendemos, né, com a literatura clássica, com a educação clássica também, e uma vez por ano nós fazemos esse evento, né, para ensinar os pais. E é gratuito. Então, aqui no Instagram do Centro Hugo de São Vitor, lá no link da bio, né, no link da bio, tem um link, né, na bio, na verdade, que você vai se inscrever gratuitamente, vai entrar para um grupo do WhatsApp, né, onde você vai, né, conhecer outras pessoas que também estão preocupadas com a educação dos filhos, né, vai poder interagir, vai poder, né, mandar perguntas, receber informações sobre o evento, e lá nesse grupo você vai receber um link na terça, na quarta e na quinta-feira para assistir às aulas. Essas aulas serão fechadas, né, então você vai poder assistir essas aulas, né, gratuitas com o professor Robson. Segunda-feira também terei uma live muito interessante, né, aí pedido de milhares de alunos pedindo para o professor falar sobre letramento. Eu evitei, sabe, doutora, falar do letramento até aqui, porque tenho muitos amigos que apostam, né, no tal do letramento durante a alfabetização para incentivo da leitura das crianças. E alguns nem sabem o que é, mas alguns, né, são fanáticos aí com o tal do letramento. E aí eu não queria entrar nessa polêmica, mas não teve jeito, né? Foram muitos alunos que pediram. Então, segunda-feira eu vou fazer, né, uma live no YouTube, né, porque precisa, né, de uma tecnologia melhor do que aqui do Instagram. Então, vamos, né, para lives, né, para dar uma aula é melhor o YouTube. Para live, bate-papo, é melhor o Instagram. Então, eu vou dar uma aula segunda-feira, uma live aula explicando o que é o letramento. Isso mesmo, a Ruth Samaritana está secretariando aqui, ó, né? Segunda-feira, live sobre letramento. Então não perco, vai estar no YouTube, é só entrar lá também. Quem se inscrever para a jornada vai receber também, né, o aviso, né, vai receber o link lá para a live do letramento. Mas a live é aberta, né, no YouTube segunda-feira, mas de terça a quinta, aí a live não vai ser live, serão aulas fechadas, né, dentro do evento, que é a nossa quinta jornada de literatura clássica infantil. Nós somos o maior evento de literatura clássica infantil do país já, né, em número de participantes, porque nós já tivemos, né, em outras jornadas aí, quase 5.000 alunos assistindo. Então, nem a Bienal do Livro tem uma exposição, né, que reúna tantas pessoas simultaneamente para discutir um tema sobre literatura. Então vale a pena você participar, você que ainda não participou, você que já participou, participe novamente, porque todo ano são temas novos, né, que nós estamos abordando, e chegou, né? Geralmente é em julho, esse ano está um pouquinho atrasado, mas, né, chegou, né, o Contos Maravilhosos 2025. Então fica aí o convite para vocês, né, se inscreverem. Bom, tem uma última pergunta aqui para a doutora Juliana. Eu acho que também, essa pergunta aqui também vai influenciar, né, com certeza, aí também na educação, no desempenho da criança. Estão perguntando, doutora Juliana, sobre desparasitação das crianças. Existe alguma desparasitação natural, Existe. além da natural, assim, a sua opinião sobre a desparasitação? Super necessário, professor. Se o senhor for conversar com os mais antigos, né, os nossos avós faziam desparasitação com os nossos pais. Então é uma coisa muito, muito antiga. Parece que no mundo de hoje os vermes desapareceram, né? E não desapareceram, ao contrário. Os vermes são um dos motivos, professor, de crianças, por exemplo, que tinham uma quantidade boa de ferro e de repente começou a cair aquele ferro. Lembra que eu falei que ferro a gente não perde? A não ser que, ou por uma perda sanguínea, né? Mas normalmente a gente não perde ferro. Mas os vermes, eles utilizam o nosso ferro. Então, com certeza, deficiência de ferro, a gente também tem que pensar em vermes. E a desparasitação é mais do que necessária. Existem várias formas, professor, de fazer a desparasitação, desde remédios convencionais, desde fitoterapia, desde homeopatia, frequenciais. Então, existem vários recursos que a gente pode utilizar na desparasitação.
Mas é necessário, pelo menos uma vez por ano, fazer a desparasitação. Não esperem vocês vir alterado o exame parasitológico de fezes dos filhos, tá? Para poder tratar. Só 30% vem positivo. Então, vem muitos falsos negativos. Então, a gente não pode se basear apenas no exame de fezes, tá? Principalmente, professor, quem tem pet em casa, então quem tem gato, quem tem cachorro, aí tem que fazer cada 6 meses, tá bom? Então, assim, existem vários protocolos, tá? Eu até estou desenvolvendo depois um PDF explicando vários formatos de fazer desparasitação, que são formatos seguros, né? Então, nós temos desde alimentos que estimulam aí os vermes, então, alimentos que a gente deve tirar no momento da desparasitação, qual a dose ideal para cada faixa etária. Então, ainda, logo mais eu vou lançar aí esse PDF, tá? Ainda estou desenvolvendo, mas com certeza a desparasitação é muito, muito necessária. Além disso, professor, a gente nota que a desparasitação também é muito, muito importante, porque dependendo do verme, ele vai gerar aquele processo inflamatório no corpo. Então, assim, não é só roubar os nutrientes, é gerar processo inflamatório. Uma das causas do intestino ficar inflamado é também pela questão dos vermes. Só que os vermes não estão só no intestino, professor. A gente tem vermes em vários lugares do corpo, inclusive no cérebro. Então, é muito, muito necessário fazer a desparasitação, tá? Então, quem tem pet, cada 6 meses, tá? Quem não tem, dá para fazer uma vez por ano. Mas lembrando que a melhor forma também é fazer a prevenção. Então, assim, a gente não quer criar o nosso filho numa bolha estéril, né? De que ele não vai ter contato com nenhum micro-organismo, nenhum parasita. Lógico que ele vai ter, isso faz parte do desenvolvimento. Mas a desparasitação, ela vai, pelo menos, não deixar ter uma quantidade muito grande desses vermes, porque sim, eles vão competir com as nossas células, né? E vão gerar um processo inflamatório. Muitas vezes, aquela asma que dificilmente a gente consegue tratar, a gente vai ver que é causada por lombriga, porque o ciclo da lombriga passa pelo pulmão. E aquele vermezinho, aquela lombriga naquele pulmão, gera um processo inflamatório também. Então, assim, façam desparasitação, tá? E também façam nos pets, tá? Não é só fazer nos adultos ou nas crianças, nos animaizinhos também. Na veterinária isso é muito comum, né? Todo mundo, qualquer veterinário pede para fazer a desparasitação. E não é só nos animaizinhos de pequeno porte, nos animais de grande porte também. Eles pedem, porque sabem que faz a diferença, né? Para um bezerrinho, para um carneiro, para ele se desenvolver bem, ele não pode ter vermes que vão roubar ali os nutrientes, né? Então, eu super recomendo a desparasitação. Semente de abóbora é Ajuda real que ela demais. ajuda? Sim, sim. Então, temos também uma forma de desparasitação que é com alimentos. Então, vai retirar os alimentos que favorecem os vermes e usar alimentos que inibem a multiplicação e que às vezes podem até ajudar aí no enfraquecimento ao ponto do sistema imune nosso conseguir destruir os vermes. Porque sim, o nosso sistema imune tem, né? Se ele está funcionando bem, ele vai conseguir atacar esses vermes e às vezes matar, tá? Então, eosinófilo é um tipo de leucócitos, né, que agem ali na defesa contra os vermes. Então, quem tem eosinófilo mais de 2%, tem que ficar de olho aí que a chance é muito grande de ter verminose. Então, façam a desparasitação. Existe alguma forma de preparar a semente de abóbora ou dar in natura para a criança comer? Não, você pode secar ela, tá? Secando ela fica mais fácil até de armazenar, porque vai durar muito mais tempo do que você usar ela em natura, mas pode ser em natura também. Pode deixar ela secando, assim que ela secar, você bate ela no liquidificador, ela vai virar como se fosse um pozinho, e você pode colocar, não muda quase o gosto de nada, pode colocar em vários alimentos, vai dar uma sopinha, coloca um pouquinho, vai fazer uma vitamina, coloca um pouquinho, você pode colocar em qualquer alimento, não muda muito o gosto. Sim, quem não mora no sítio pode encontrar semente de abóbora nas casas de especiarias, que hoje tem um monte, né? Casa de produtos naturais para Uhum. encontrar a semente de abóbora. Estão perguntando aqui, acho que é nossa última pergunta da noite, né? Que já está dando a hora, vencendo a hora da nossa consulta aqui com a doutora. Doutora, fala um pouco mais sobre o Wi-Fi no quarto. Por que não pode ter Wi-Fi no quarto? Qual o problema?
Vamos lá. Nossa, pior que essa pergunta aí vai demorar um pouquinho para eu responder. Eu vou tentar, gente, de uma forma muito rápida e bem assim, tentar ser o mais didática possível para poder explicar um pouquinho isso, tá? Vocês lembram, na época de escola, que a gente estudou um pouquinho sobre os átomos, né? Então, o átomo nada mais é do que uma partícula que dentro dela tem os nêutrons, tá? E porque assim, ó, vamos lá, pior que eu não tô com nenhuma lousinha aqui para poder desenhar, para poder explicar. Mas para resumir, tá? Lembra que a gente tem os elétrons que ficam girando em volta desse núcleo? Uhum. Esses elétrons, eles, quando a gente tem um Wi-Fi ou qualquer aparelho que imita aí alguma frequência, eles vão literalmente, como entre aspas, eles roubassem os nossos elétrons. E o equilíbrio do nosso corpo envolve um equilíbrio físico também, né? Porque nós estamos pensando em eletricidade, a gente tem que estar com uma carga neutra, a gente não pode ter nem íons a mais ou íons a menos, a gente tem que ter um equilíbrio. Quando eu utilizo com uma certa frequência, né? Então, assim, o Wi-Fi dentro do quarto, ele vai emitir demais essa poluição eletromagnética. Então, como se, entre aspas, roubasse um monte de elétrons nossos. E a gente vai começar... O senhor tem uma noção, professor? Tem um trabalho mostrando que fibromialgia pode ser estimulada pela poluição eletromagnética. Então, assim, quem tem Wi-Fi e vive dando choque nos outros já é um primeiro sinal de que, se não tratar, lógico, pode fazer a pessoa desenvolver uma fibromialgia, que dá aquelas dores no corpo, né? É por um desequilíbrio elétrico do nosso corpo. Então, nós temos a parte elétrica do nosso corpo, que a gente quase não ouve falar por aí, mas que é importante, ela tem que estar em equilíbrio também. Então, quando a gente faz o aterramento, a gente vai estar literalmente como se a gente estivesse fazendo como se fosse um fio terra. A gente vai estar tirando essa carga, né? Para a gente ter um equilíbrio elétrico mesmo no corpo. Então, quem vive com o cabelo um pouquinho arrepiado, encosta nos outros, dá choque, né? Que a gente acha que isso é uma coisa natural. E não é nada natural. São pessoas que estão com a parte elétrica, né? Elétrica da física mesmo, desregulada. Então, esses aparelhos, né? Principalmente o Wi-Fi, o 5G também é um problema sério, gente. Mas Estão assim, eles perguntando vão. aqui também para a senhora da placa solar, se ela também Não, a placa entra. solar não. A placa solar não. Não, não, a placa solar não. Não, não. Ela não emite nada. Ela só vai captar um tipo de energia e vai transformar, né? Então, ela não. Ela vai pegar energia, acho que térmica, né? E fazer virar energia elétrica. Então, é só transformação do tipo de energia. Não, não, não tem problema, não. Tá? Sim, existe um E livro, né, disso que a doutora está falando, que se chama O Arco-Íris Invisível. A gente lê esse livro, nós ficamos assustados, porque não temos noção do tanto de doenças que as tecnologias trazem para nós. Realmente, né, existe essa poluição eletromagnética, né, que a doutora está falando. E quando nós, né, lemos esse livro, se chama O Arco-Íris Invisível. Nós ficamos assustados. A gente quer tirar todos o Wi-Fi da nossa casa, né? E quer correr, pôr o pé na terra lá para ô, tentar ô, descontaminar um professor, pouco. quer deixar meu esposo louco? Chega à noite, eu já começo a desligar, então assim, tablet, modo avião, começa celular, modo avião, então assim, é complicado, porque se alguém realmente precisar falar comigo durante a madrugada, mas é a forma que a gente tem, porque, né, ficar com esses aparelhos emitindo essas frequências, com certeza aumenta a chance da gente adoecer. Gente, para e pensa, o nosso cérebro, a comunicação, um neurônio, ele não vai encostar no outro. É por estímulo elétrico. O nosso coração é por estímulo elétrico. Então, assim, a gente tem o tempo todo cargas elétricas passando no nosso corpo. Então, a quantidade, né, de poluentes aí eletromagnéticos que nós estamos tendo nesse momento, principalmente com 5G, meu Deus. A tendência, desculpa falar, gente, não é querendo ser a profeta do apocalipse aí, mas a tendência é piorar. Então, a gente, sabendo disso, não é para entrar em desespero, pelo amor de Deus, mas tem a solução. Então, vamos, né, fazer aterramento, vamos, se possível, desligar o Wi-Fi, desligar o 5G aí, colocar o celular no modo avião, né? O mundo ideal seria nem dormir com o celular no quarto.
tá? Mas assim, se precisar por algum motivo, por causa de despertador ou qualquer outro motivo, coloca modo avião, porque diminui muito. Agora, o Wi-Fi no quarto, nem pensar, adoece demais. Então, por segurança para todos vocês, né? Wi-Fi, o mundo ideal seria a gente não ter o Wi-Fi, a gente usar o cabo para conectar o computador e etc. Mas eu utilizo muitas vezes o Wi-Fi aqui, né? Então, nem sempre a gente consegue, mas o aterramento com certeza vai fazer uma grande diferença na vida de vocês. Então, no mínimo, umas 2, 3 vezes na semana, tá? Mas, se possível, todo dia. Se vocês tiverem um cantinho na casa de vocês ou um parque perto, não perca a oportunidade, vão todo dia, tá? Então, é tirar o sapato, ficar em pé, pode ficar sentado também, mas ficar lá pelo menos uns 10, 15 minutos. Já faz uma grande, grande diferença, tá? Estamos Posso chegando ao fim, né? fazer uma consideração aí, professor, para dar um Com fechamento aí no certeza, nosso pode sim. raciocínio? Então, assim, a gente quis abordar um pouquinho, né, sobre esses 4 pilares aí da educação, né, do ser humano, do modo geral, esses 4 pilares, né, que é a questão da saúde física. O professor tem um trabalho maravilhoso no Centro Hugo de São Vítor, né, para ajudar na parte da educação da moral, na educação intelectual, na educação da fé também. Então, assim, lógico que eu aqui como médica estou puxando a sardinha para o meu lado, mas entendam que é um conjunto, né? A gente tem que entender sobre quem é o ser humano, como é que a gente deve educar os nossos filhos, porque a gente não pode depender muito dos outros, né? Então, assim, às vezes eu vejo pacientes, né, se queixando para mim, doutora, mas na minha cidade não tem isso, mas não tem no ciclano, porque eu queria ter um professor maravilhoso de latim para o meu filho, eu queria. Mas nós, pais, nós temos a obrigação de saber o mínimo, né, sobre educação para os nossos filhos, justamente para a gente ter essa autonomia. Então, uma das coisas, professor, que eu sempre faço nas minhas consultas, é tentar ensinar os filhos a terem essa autonomia na saúde, né, dos filhos, porque não é depender toda hora que fica doente ficar aparecendo na minha consulta. Eu brinco que eu falo assim, eu sou uma médica que é o contrário, eu gosto de dar alta para os meus pacientes, eu gosto de falar assim, olha, você estava com deficiência, estava com assim, assim, assado, mas chega, agora você está ótimo, vamos manter, né? Agora o segredo é manter para você aparecer daqui 2, 3 anos, para fazer um check-up, para ver se continua tudo bem. Então, não percam a oportunidade de participar de eventos, né? Desses cursos maravilhosos que o centro pode proporcionar para nós. Cada um aí, eu sei que é de uma cidade, então, olha que coisa boa a internet, de poder, né, divulgar esses trabalhos maravilhosos. E a gente não sabe até quando vai ter internet, né, professor? Até quando a gente vai ter uma certa liberdade. Então, aproveitem, né? Aproveitem. Estamos assim, né? Todo mundo com algo engasgado aqui. Então, assim, não espere que os outros façam pelos seus filhos. Vocês, né, nós pais, nós temos que pegar essa responsabilidade. Então, assim, estudem, né? Não é para ser professor, né? Que nem o professor, não precisa ser alto nível, mas o mínimo a gente tem que saber, a gente tem que ter essas noções, né? Se caso acontecer alguma coisa, a gente ficar, por exemplo, sem internet por um tempo, como aconteceu na pandemia, nós não ficamos sem internet, mas na pandemia que acabou as escolas, os pais não sabiam o que fazer com os filhos em casa, era uma coisa assustadora. Exato. E agora, o que eu faço? Meu Deus, então é eu, meu filho, meu esposo. Uhum. Então, assim, a gente tem que ter essa autonomia, então a gente tem que saber o mínimo sobre educação. Então, por favor, né, aproveitem essas oportunidades. Então, quem não conhece, algum seguidor aqui que não conhece o centro, começa a seguir, tá? Começa a seguir o professor Robson também. Vocês vão ver que tudo que eles postam, né, todos os cursos que eles oferecem fazem uma grande diferença, não só na vida dos nossos filhos, mas nas nossas vidas, né? Eu conheci eles, eu nem tinha filho ainda. E eu garanto que mudou verdade. muito, muito a minha vida. E agora, pensando no José Henrique, nem se fale, né? Então, assim, é um tratamento para nós pais, mas pensando aí nos filhos também. Então, assim, super recomendo e com certeza com a graça de Deus, nós faremos outras lives, né, professor? Pra gente. Sim, Eu vamos sei que fazer a minha sim. vontade era de falar muito, Já muito mais estão assunto, pedindo aqui, né? Já estão pedindo outra live. mas a gente vai ter outras oportunidades. Mas enquanto isso, sigam, né, o professor e o centro e aproveitem aí a semana que vem, aproveitem as lives e comprem os cursos, né? Comprem, comprem. Vale muito, cada centavo vale muito a pena.
Bom, doutora, muito obrigado, né? Nós agradecemos de coração, né, pela sua disponibilidade. Além de médica, mãe, né? Então, uma rotina bem puxada, né? E, e aí encontrou um espaço na agenda, né? Eu falei que tem um preço, mas a doutora não cobrou nada, né? Não cobrou nada, né? Eu falei que o preço é só você encaminhar essa live. Vai ficar gravada a live, então você ainda pode continuar encaminhando para as pessoas, né, para ajudar aí as famílias, ajudar principalmente as crianças. Agradeço muito, né? A nossa maneira de agradecer é rezando, né, pela senhora, pelo Eltinho, pelo José Henrique, né? Aproveitar também, né, que estamos, né, com a médica do Tiba, né? Ela acompanhou, né? Tudo. Até queria perguntar como é que foi, mas já deu tempo agora, né? Porque você acompanhou ali de pertinho, né? Do lado da cama ali, né? Tudo que o Tiba passou e ainda está passando, né? Então, aproveitamos também essa live que pedir orações pelo Tiba, né? Pela Deia e pelo Tiba. Né? Quem entrou agora não conhece a doutora Juliana, ela é a médica, né, que atendeu o Tiba, né, durante o acidente que ele teve lá no Rio Grande do Sul. É Rio Grande do Sul ou Santa Catarina? Santa Não, Rio Catarina, Grande né? do Sul. Não, Rio Grande Rio do Grande do Sul. Sul, Rio Grande do Sul. O acidente E até aconteceu no meu sítio, né, professor? E o Tibe e a Deia, eles são, agora são meus compadres, né? Eu tive a graça de batizar a Maria Beatriz, então eles ah, são nossos amigos, compadres, também são meus pacientes, né? E realmente Deus quis que acontecesse lá comigo, né? Lógico que uma outra hora a gente pode falar um pouquinho, contar um pouco essa experiência, que uhum, com certeza foi uma das experiências mais difíceis da minha vida, mas compensação foi a experiência mais linda que eu vivi, porque eu nunca senti na minha vida tanto a presença de Deus. Então, a gente vê que realmente nos momentos mais difíceis são os momentos que mais Deus está presente na nossa vida, né? Então, um outro momento a gente pode até fazer uma live falando um pouquinho sobre o sofrimento, né? Eu gosto muito de dar palestras sim, aí sobre o sofrimento. E até quando a doença vem, muitas vezes é para nos puxar o pé aí, para dar um alerta de ter uma coisa errada na nossa vida que a gente tem que repensar, né? Mas assim, só para dar uma finalizada no assunto. Então, foi um dos momentos mais bonitos que eu vivi na minha vida, que eu mais senti a presença de Deus. Né? Então, eu peço, né, com muito amor e carinho, que vocês rezem por aquela família, que é uma família diferenciada, uma família muito, muito, muito especial, com certeza uma família muito, muito amada por Deus, né? Então, o Tiba e a Déia estão aproveitando a oportunidade que Deus está dando para eles viverem a santidade, porque não existe céu sem cruz, gente. Né? Isso tem que ser uma coisa que a gente tem que lembrar todos os dias. Se Deus não poupou nem na Nossa Senhora do sofrimento, é, por que Ele vai poupar a gente, né? é verdade. Então, Precisamos, né? então um outro momento a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse assunto, professor. Se o senhor quiser, estou aqui à disposição. Sim. Conte sempre comigo. Então, vamos marcar sim, né? Tá? Vamos marcar. Mas Vamos eu agradeço encerrar. a presença de todo mundo. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite do centro, o convite do senhor. É uma grande alegria poder estar aqui, tá? Professor, o senhor pode fazer uma oração para encerrar a nossa live? Isso que eu pedi. Vamos encerrar então com uma oração, né? Pedindo a proteção de Nossa Senhora Aparecida aí atrás de você, que nos acompanhou essa live inteira, né? Aqui eu tenho também Nossa Senhora de Częstochowa, né? A Olha, pintura mais realista de Nossa Senhora foi pintada por São Lucas, em uma tábua de uma mesa feita por São José, né? Então meu temos duas Deus. Nossas Senhoras. As duas morenas, a Nossa Senhora de Częstochowa, ela não era morena, mas como ela foi esculpida em uma madeira, ela pegou a cor da madeira, né? E Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Então vamos pedir a Nossa Senhora, né, que gere frutos com essa live e também pedir pela saúde do Tiba e por cada família que acompanhou essa live aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora Aparecida, Rogai. rogai por nós. Obrigado, doutora. Obrigado a cada um aí que Obrigada, acompanhou. Jesus. Deus abençoe, Deus né, abençoe a a todos. todos nós. Um Amém. abraço, com Deus. Tchau, tchau.